A paz do Senhor, meus irmãos. Eu gostaria de compartilhar algo que está queimando agora no meu coração e eu gostaria de compartilhar isso também com vocês. Quem matou Jesus? Por acaso você já pensou sobre esta pergunta? Quem matou Jesus? Lá em Isaías, no capítulo 53, no versículo 4 em diante, diz que verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, assim ele não abriu a sua boca. Versículo 10. Todavia, a Deus se agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua prosperidade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Quem matou Jesus? Talvez o que vem na sua cabeça seja Pilatos. Foi Pilatos que matou Jesus. Porém, Pilatos julgou Jesus. Ele não matou Jesus. Então foi os fariseus, os doutores da lei que vivia perseguindo, tinha ciúmes. Foram eles que mataram Jesus? Não. Os doutores da lei sentenciaram Jesus. Quando Pilatos perguntou: o que queres que eu faça com este homem? Foram os fariseus e doutores da lei que gritaram: matem-no. Quem sentenciou Jesus foi os fariseus, mas eles não mataram. Irmão Anderson, então eu já sei. Agora não tem como você falar que não foi. Foi os romanos que mataram Jesus. Não. Os romanos executaram a pena da sentença em Jesus. Mas não foram eles o culpado da morte de Jesus. Então, se não foi Pilatos, se não foi os fariseus, nem os romanos, então sobra somente duas possibilidades: nós e o pecado. Então é nós. Jesus morreu no meu e no seu lugar, portanto, eu sou o culpado da sua morte. Isso é verdade. Jesus morreu no meu e no seu lugar, mas não matamos Jesus. A morte era para nós. Ele se colocou no nosso lugar por amor. Então, com certeza, é o pecado. Foi o pecado que matou Jesus? Não. O pecado foi a causa da morte de Jesus. Eu e você pecamos, e a nossa culpa nos condena à morte. O pecado é a causa, mas não matou Jesus. Então quem matou Jesus? Não percebemos quem matou Jesus porque olhamos para todos os lados, direita, esquerda, frente, atrás, mas esquecemos de olhar para um lugar. Esquecemos de olhar para alguém. Deus. Foi Deus
quem matou Jesus. Lá em Isaías, capítulo 53, versículo 10, parte A. Todavia a Deus se agradou em moê-lo. Foi do agrado de Deus moê-lo. Deus, lá no início, deu uma sentença. Quem pecar, morrerá. Se o homem desobedecer, o pecado entrará no mundo, e com ele, a morte. O homem pecou. Deus julgou, atribuiu o castigo, expulsou do Éden. E depois do julgamento, sempre vem a sentença. Neste caso, a morte. E depois da sentença, vem a execução desta sentença. Só que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para morrer por nós. Deus deu seu único Filho para morrer no meu e no seu lugar. Jesus, eu alertei eles, mas eles pecaram. A culpa é deles. Eu dei minha sentença, a morte. Eu amo eles, mas o pecado faz divisão entre nós. A minha ira clama por justiça. Para aplacar, acalmar a minha ira, é necessário castigo, a morte. Jesus então se coloca em nosso lugar para receber a sentença da morte, para aplacar e acalmar a ira de Deus, que é justa. Jesus na cruz estava com todo o pecado do mundo de todos os tempos. E neste momento ele teve que suportar a ira de Deus sobre o pecado que estava sobre ele. Deus é amor, mas é justo. Deus tem misericórdia, mas também tem ira. Na sua ira vem primeiro o julgamento, depois a sentença, depois vem o afastamento da presença de Deus, a quebra da comunhão, e depois vem a execução da sentença. Por isso Jesus gritou: Deus meu, por que me abandonaste? A presença de Deus só é restaurada após a execução da sentença. Jesus sentiu ali a quebra da comunhão, o afastamento da presença, porque naquele momento ele tinha sido julgado, ele estava com todo o pecado sobre ele. Tinha uma separação entre ele e Deus. A execução foi feita. Jesus morreu. Aplacou a ira de Deus. Um novo testamento foi escrito após a sua morte. Nesse testamento estava escrito: eu paguei o preço da ira de Deus. O pecado trouxe a sentença da morte. Mas agora que paguei essa dívida, foi restaurada a comunhão com Deus. A presença de Deus agora é acessível para todos que se arrependem e reconhecem Jesus como Senhor e reconhece que precisa da graça alcançada na cruz. Se você que está ouvindo essa mensagem ainda não entregou sua vida a Jesus, mas que sentiu em seu coração que quer tomar essa decisão de servir ao Senhor Jesus, procure uma igreja e receba Jesus como seu Senhor e o Espírito Santo como seu intercessor. Se você está afastado dos caminhos e essa mensagem tocou no seu coração e você quer voltar ao Senhor, mesmo que a igreja ou alguém tenha te machucado, perdoa e olhe apenas para Jesus. Pessoas são falhas, Jesus é perfeito. Amém? Fiquem na paz do Senhor, meus irmãos, e que Deus abençoe a todos vocês.